Eu tenho quase certeza que você já ouviu falar em anemia. Mas anemia falciforme, você sabe o que é? Quais as causas, o tratamento? Sabia que essa é uma doença que prevalece na população afrodescendente? Esse é o tema do Ligado em Saúde de hoje, que está começando agora. E conversando comigo hoje aqui no estúdio, Paulo Ivo Cortez, hematologista pediátrico do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, Paulo, seja muito bem-vindo ao Ligado em Saúde. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado também pelo convite e poder participar de informação para a população. Bom, anemia falciforme, a gente ouve muito falar em anemia por falta de ferro. Agora, anemia falciforme, o que é? Inicialmente é importante a gente entender essa diferença, porque a anemia ferropriva, que é por deficiência de ferro, é uma anemia carencial. Ela é uma anemia que tem princípio, meio e fim. Então, ela aparece o diagnóstico, você trata com ferro e acaba a anemia. A anemia falciforme não é uma anemia carencial, é uma anemia hereditária, em que ela tem um defeito genético no gene que produz a hemoglobina. A hemoglobina é aquela estrutura que dá a coloração vermelha do nosso sangue e que transporta o oxigênio. Portanto, talvez seja a coisa mais importante do nosso organismo, é quem leva o oxigênio para todos os nossos órgãos, né? Então, a anemia falciforme é uma alteração genética desse gene que produz essa hemoglobina. Notavelmente, ela é mais perigosa do que uma anemia por falta de ferro. Sim, porque ela não tem fim, né? Só quando a gente for falar de cura que a gente vai ver o fim dela, mas ela normalmente é uma doença crônica, degenerativa, quando você não trata, não acompanha, não faz todas as medidas importantes que a gente tem na linha de cuidado, essa pessoa vai deteriorando e vai ter uma expectativa de vida menor, né? E uma longevidade, quer dizer, uma qualidade de vida muito pior. E como que a gente consegue diagnosticar? Como que é esse processo? Hoje o diagnóstico é feito pelo teste do pezinho, né? O teste do pezinho é feito na primeira semana de vida, tá? No SUS, na atenção primária, né? É feito em todas as crianças, deve ser ofertado para todas as crianças e dentro desse teste do pezinho tem o diagnóstico de várias doenças hereditárias, entre elas as hemoglobinopatias, que são as doenças da hemoglobina, né? E aí a doença mais comum dentro dessas hemoglobinopatias é a anemia falciforme, porque é o gene alterado que veio da África junto com os nossos descendentes, nossos ancestrais, que foram escravizados, né? E aí veio para o Brasil com essa alteração e aí permitiu que essa alteração esteja presente no gene da nossa sociedade, já que o negro fez parte da construção da nossa sociedade. Perfeito. E assim, você falou do teste do pezinho, né? Daí a importância do teste do pezinho. Tem como não aparecer essa questão da anemia falciforme ou não? Não tem como não aparecer no teste do pezinho? Não tem. O teste do pezinho que hoje é feito pelo SUS, que foi estabelecido pela portaria 822 do Ministério da Saúde, ele tem como metodologia, uma metodologia que a gente chama de padrão ouro, que é aquela metodologia que vai identificar todas as pessoas que tenham alguma alteração. E a portaria obriga que faça por duas metodologias, exatamente para caso a primeira metodologia tenha alguma dificuldade de identificar essa alteração, a segunda ela confirma. Ou então, se a primeira faz e identifica, a segunda confirma. Então, é
uma triagem considerada de padrão ouro no nosso país. Então, daí também a importância desse teste, né, logo quando a criança nasce e talvez o diagnóstico não seja dado no caso da pessoa não fazer o teste, né? E aí isso pode interferir talvez no curso da doença. Sem dúvida. As pessoas que não fazem o teste vão fazer esse diagnóstico mais tardio, né? Às vezes, depois de aparecerem alguns sintomas da doença, e aí vão acabar indo para alguma instituição e que vai ter alguém que entenda e saiba que possa pensar na doença falciforme, na anemia falciforme e fazer o diagnóstico. Mas o teste do pezinho é o ideal porque ele é precoce. É feito na primeira semana, né? A portaria diz, inclusive, até 30 dias de vida, mas a gente orienta para fazer sempre na primeira semana, porque essas crianças, sendo diagnosticadas, elas entram numa linha de cuidado, elas entram numa proposta de atenção para essas pessoas, desde o nascimento até o fim da vida. Antes da gente entender essa dinâmica de tratamento, como é que faz, eu vou pedir ajuda da nossa produção para rodar uma arte. Eu queria pedir se você pudesse explicar para a gente o que acontece no corpo de uma pessoa que tem anemia falciforme. A gente vai ver ali, né, o vaso sanguíneo, né, de uma pessoa com anemia falciforme. Você pode explicar esse processo de obstrução? A hemoglobina, que está dentro da célula vermelha, né, ela, por ser só de hemoglobina S, que é essa hemoglobina da falciforme, que veio da África, ela tem uma dificuldade muito grande de oxigenar. Então, quando a gente tem a hemácia, que pega o oxigênio no nosso pulmão e que vai entregar essa hemácia na periferia, no nosso cérebro, no nosso fígado, no nosso rim, nos ossos, nos músculos, em qualquer lugar, porque a gente vive e tudo vive direitinho porque está sendo oxigenado. Então, quando ela entrega, na hora que ela perde esse oxigênio, ela não consegue ficar naquela forma oxigenada, que é essa que a gente está vendo, que é vermelhinha, redondinha, bonitinha, parecendo uma pastilha, né? Aquela balinha que a gente comia quando era criança, né? Que a gente não pode falar o nome, mas a gente comia quando era criança. E aí, ela, por causa da desoxigenação, quer dizer, a perda do oxigênio, ela fica em forma de foice, endurecida. Ela fica rígida e tem muita dificuldade de passar nos vasos muito pequenininhos, que aquela que era oxigenada e que é de uma pessoa que não tem doença falciforme, ela é maleável. Então, quando ela passa por vasos muito pequenininhos, flui, né? Ela flui, ela se esguia e consegue passar para oxigenar onde ela tem que ir. A hemácia afoiçada, que é a hemácia em foice, ela não tem essa maleabilidade, ela não consegue passar com muita fluidez, então ela acaba entupindo. Que é o que acontece ali, né? Uma engata na outra, acaba entupindo e fazendo uma dificuldade de oxigenação daquele tecido que esse vaso iria nutrir. Perfeito. Então, a gente tem uma obstrução, né? Você obstrui, dificulta a oxigenação, fibrosa, e aí você estabelece os sintomas, que são, a maioria das vezes, por oclusão de um vaso, que é a falta de oxigenação, aí vai dar dor, vai dar dificuldade nos rins, no fígado, no coração, pode fazer acidente vascular cerebral, pode entupir o baço, ela pode destruir essas células porque elas são consideradas estranhas. Então, o nosso organismo destrói elas com uma rapidez maior. A gente costuma dizer que a velocidade de destruição dessas células, ou a vida dessas células, tem um tempo encurtado. Então, essas pessoas acabam ficando anêmicas porque essas células são destruídas com muita rapidez. E quanto maior a gravidade, mais rápido elas destroem, mais rápido elas vão ficar anêmicas, que podem precisar de transfusão, de internação e de outras coisas. Então, é o que você falou, tudo basicamente é desencadeado por essa obstrução do vaso sanguíneo. Agora, a gente vê ali, né, numa pessoa que tem anemia falciforme, a gente tem essa mescla desses dois tipos de hemoglobina ou essa pessoa ela só tem hemoglobina foice? Ela só tem hemoglobina
S, que é a hemoglobina da falciforme. E tá? por isso que é o nome e aí, também, por né? Isso, exatamente, em forma de foice. E, na verdade, assim, que tipo de limitações, então, uma pessoa que tem anemia falciforme, ela pode ter, né? E que complicações ela pode ter? Tá. Primeiro, nos primeiros 5 anos de vida, essas crianças têm mais dificuldade de se proteger contra as infecções. Então, elas podem ter infecções mais graves, com maior risco de óbito. Por isso, elas fazem o uso da penicilina profilática durante os 5 primeiros anos de vida. São submetidas às vacinas que estão no Programa Nacional de Imunização e, além dessas, vacinas especiais que também estão nesse programa, mas que são específicas para essas crianças que têm doença falciforme. Tá? Então, depois dos 5 anos, e até mesmo durante os 5 anos, essas crianças acabam tendo muitas crises de dores. Dores lancinantes que dificultam elas de irem para a escola, dos adolescentes de passear, de fazer suas coisas, dos adultos de trabalhar. Então, isso acaba dificultando a inserção dessas crianças no meio escolar e a inserção desses adultos no meio profissional. Isso leva a uma queda na qualidade de vida, né? É uma criança que acaba não estudando ou não querendo estudar porque tem medo de ir para a escola e perder o ano e sofrer uma série de preconceitos, né? E o adulto acaba não conseguindo estudar para ter uma profissão de melhor qualidade que possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, essa dificuldade de inserção, seja na sociedade, seja no trabalho, seja no ambiente escolar, isso é uma coisa que vai trazer uma dificuldade muito grande na qualidade de vida dessas pessoas. E isso é uma coisa que a gente já viu em alguns trabalhos de inquérito com adolescentes, com adultos, mostrando que esses sintomas, eles levam a um déficit de qualidade de vida. Agora, Paulo, você falou que é uma doença hereditária, né? E que ela vem da nossa ancestralidade, né? É mais prevalente em pessoas afrodescendentes. Uma pessoa branca, ela pode desencadear? Pode, claro que pode. A gente não pode esquecer que a nossa população é muito miscigenada, né? Foi, inclusive, uma política que foi implantada lá atrás, na época da escravidão, né? Que era a política de branqueamento, na tentativa de acabar com a nossa população negra. Graças a Deus não deu certo, né? Foi uma política que não foi atento, mas essa miscigenação permite que os genes se miscigenem e possa acontecer que pessoas de pele clara tenham a doença falciforme, mas são genuinamente afrodescendentes, Perfeito. Mesmo de pele clara. Perfeito. Eu vou chamar um intervalo e a gente já volta aqui com esse bate-papo. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí que no próximo bloco a gente vai conhecer a história do Rafael, de 28 anos, diagnosticado com anemia falciforme. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta conversando hoje sobre anemia falciforme com Paulo Ivo Cortês, hematologista pediátrico do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Paulo, a gente conversou aqui no início do programa, né? Falamos um pouquinho sobre o que acontece no corpo de uma pessoa com anemia falciforme, quais são esses sintomas. Agora, uma doença tão grave tem cura? A gente sabe que a única proposta de cura é o transplante de medula óssea, né? O transplante de medula óssea é você receber a medula óssea de um doador 100% compatível. Hoje, a portaria do Ministério da Saúde que preconiza e estabelece a possibilidade do transplante diz que só pode ser feito transplante de medula óssea para a doença falciforme de doador aparentado, quer dizer, irmão, 100% compatível, né? Então, hoje nós temos vários centros de referência em transplante de medula óssea no Brasil, já fazendo esse transplante, é totalmente financiado pelo SUS, né? E a gente consegue, com isso, fazer a cura da doença. Na realidade, essas crianças ou esses adultos, que é estabelecido por qualquer idade,
tem critérios bem estabelecidos na portaria. Essas crianças passam por uma quimioterapia para destruir a sua medula. Não é uma quimioterapia tão agressiva como a gente usa para as doenças oncológicas, né? Mas precisa ser destruído para ela receber uma nova medula, que é do irmão, né? A medula que você recebe não é uma cirurgia, todo mundo acha que transplante vai para o centro cirúrgico, fazer uma cirurgia, cortar. Não, é como se fosse uma transfusão de sangue. O doador doa essa medula, existe um procedimento para retirar essa medula do doador. Essa medula é acondicionada, é trabalhada através de procedimentos laboratoriais e depois ela é infundida como se fosse uma transfusão de sangue. Você fala, a primeira coisa que vem na cabeça é uma cirurgia mesmo. É uma cirurgia, todo mundo fala, vai fazer transplante, todo mundo pensa que vai para um centro cirúrgico, não. A questão é que o transplante, antes de receber a doação, a medula, ela tem que preparar essa medula do receptor, de quem vai receber, destruir ela para ela poder receber. E aí, quando você destrói, você perde toda a sua capacidade de imunidade, de defesa. Então, depois que você recebe a nova medula, essa medula ela tem que pegar, que a gente chama de pega mesmo. Pegar no tranco. Pegar no tranco, quer dizer, a criança que recebe tem que assumir aquela nova medula e ela tem que começar a funcionar. Quando ela começa a funcionar, a gente fala, olha, pegou a medula. E aí a gente ensina essa medula tudo de novo. A gente ensina esse sistema imunológico dessa pessoa tudo de novo. Então, ela passa por todas as vacinas de novo, começa todo aquele sistema para ela poder entender o que é o mundo aqui fora, porque ela não traz essa parte da imunidade do doador. Perfeito, perfeito. E você falou assim, né? Agora tem cura, porque desde quando isso? Olha, isso já tem muitos anos, né? O transplante de medula óssea é um procedimento muito antigo, né? Fora do Brasil já se fazia para a doença falciforme através de pesquisas, mas conforme isso foi evoluindo, isso se tornou realidade com resultados excelentes, né? E aí, eu acredito, se não me engano, em 2018 ou 2019, a gente conseguiu a aprovação da Comissão Nacional de Inovação Tecnológica do Ministério da Saúde, né, para a inclusão do transplante de medula óssea em doença falciforme no rol dos procedimentos do SUS. Perfeito. Eu vou aproveitar para chamar uma matéria. O nosso repórter Eduardo Costa conversou com o Rafael Santana, diagnosticado com anemia falciforme. Vamos acompanhar a história dele. O Rafael diagnosticou anemia falciforme ainda bebê, no teste do pezinho. Hoje ele tem 28 anos. Atendendo ao nosso pedido em rede social, ele veio até a Fiocruz para compartilhar com a gente a sua vivência com a doença. Rafa, mais alguém da sua família tem anemia falciforme? Meu avô foi diagnosticado com anemia falciforme e ele foi diagnosticado por causa do meu irmão, porque ele viveu por muito tempo achando que era febre reumática. Na época dele era mais difícil. E você tem memórias, quando criança, convivendo com anemia falciforme? Sim, então, sempre me limitaram muito quando criança, porque eu não podia jogar futebol há muito tempo, eu tinha que conhecer muito os meus limites, porque senão eu sentia dor, e aí era ruim. Mas aí entendia quando eu tinha que parar, que eu tinha que beber muita água enquanto eu estava fazendo. Então, eu vivi bastante no hospital quando eu era criança também. Foram muitas internações. Não posso fazer muito esforço, eu não posso, porque meus glóbulos sanguíneos são diferentes. Então, eu posso ficar cansado muito mais rápido do que as outras pessoas, carregar muito peso, senão eu posso ficar cansado e também ter crise álgica, que são crises de dores. E teve alguma limitação, alguma questão em relação ao trabalho? Sim, até em relação à faculdade também. Quando eu comecei a fazer a faculdade, era uma questão, porque esse que vai fazer faculdade, vai ficar longe de casa, vai ficar indo e voltando, vai ser cansativo. Tinha muitos parentes que falavam sobre isso. Eu passei por isso e terminei o curso
demorando um pouco mais do que eu demoraria por causa de internações. Mas depois que eu me formei também teve questões com o trabalho. O último emprego que eu tive, eu fui demitido por causa disso. Eu tive uma pneumonia e aí essa pneumonia ela foi muito grave, eu tive que faltar um mês mais ou menos. E aí, como eu estava em experiência, eles me demitiram. Falaram, não podemos, porque eles viram que eu tinha anemia falciforme também, né? Eles falaram, você não me falou. Só que eu falei lá para o médico na hora que eu estava fazendo o exame admissional. Eu me considero uma pessoa normal, apesar de algumas limitações, eu me considero uma pessoa normal. Só que é isso, tem uma doença que não pode ser ignorada, mas eu vivo como uma pessoa normal. E como é que a sua esposa, né, lida com a sua condição? Ela lida normal também. Minha esposa ela vai muito no hospital comigo também. A última internação que eu tive, ela ficou comigo lá, internada junto comigo. É muito legal isso também. Quais os teus planos para o futuro, Rafa? Então, meus planos é terminar, fazer um mestrado, terminar o mestrado, ir para o doutorado e talvez ir para a vida acadêmica, sabe? Tipo, algum concurso, alguma coisa assim, nesse sentido. E vai. Torço para que você vá. A gente vê no relato dele, né, ali, bem a explicação que você deu mesmo, principalmente quando criança. Ele fala do futebol, que ele não pode fazer muitas atividades, né, intensas. Mas, assim, na verdade, ele fala de muitas internações, né? Isso é normal? Como que é o tratamento das pessoas com anemia falciforme? É uma rotina, praticamente, essa questão do hospital, da internação? Como que é isso? É uma doença crônica, né? E como ela tem essas crises de agudização da doença, ele pode, nessas crises, internar. Pode internar por crises de dores, pode internar por outras crises mais graves relacionadas com a doença falciforme, por infecções, porque as infecções, muitas vezes, nos nossos filhos, nas crianças que não têm doença falciforme, você vai numa emergência, tem uma pneumonia, você dá um antibiótico para ir para casa. Eles não, eles têm que internar, porque são infecções que evoluem mais rapidamente para a gravidade, né? Então, isso é uma coisa que acaba fazendo múltiplas internações e acaba deteriorando a qualidade de vida e a inserção dele nos ambientes que ele gostaria de estar. Sim. Né? A gente falou de cura, mas antes dessa questão de ter essa possibilidade do transplante de medula, ou também não são todos os casos que vai conseguir a compatibilidade, como que é o tratamento fora essa questão do transplante? Essas crianças quando entram, fazem um diagnóstico pela triagem neonatal, pelo teste do pezinho, elas entram, vão para um centro de referência, são cadastradas no sistema web hemoglobinopatias, que o Ministério da Saúde dispõe para os centros de referência, e elas são acompanhadas por especialistas pediátricos, às vezes só pediatras, mas que têm conhecimento sobre a doença falciforme. Elas entram numa linha que a gente chama linha de cuidado. Então, tem uso de analgésicos quando tem dor, tem protocolos assistenciais bem estabelecidos, que nós temos todos esses protocolos no Ministério da Saúde. Então, quando tem dor, qual a analgesia que faz em casa, quando não melhora com a analgesia em casa, vai para o hospital para internar, o antibiótico profilático para não ter essas infecções, ou quando ter, elas não serem muito graves, as vacinas. Então, toda essa linha de cuidado, de monitorizar peso, estatura, conversar com a mãe, ensinar ela a ensinar o seu filho a se autocuidar, porque a doença crônica, o importante é você conhecer a sua doença. Quando você conhece a sua doença, você sabe o que ela faz em você. Quando você sabe quais são as coisas que ela pode te prejudicar, você se estabelece formas de conviver com essas dificuldades. Né? É isso que a gente ensina, que a gente chama de autocuidado. Isso veio melhorar muito a qualidade de vida deles. E assim eles podem
prosseguir e se inserir na sociedade. Com certeza. A gente já está se encaminhando já para o final do programa. Agora, eu acho que uma coisa que é importante a gente debater aqui, né, é uma doença crônica, uma doença hereditária, né? Então, como a gente fala sobre prevenção nesse contexto? A gente está falando de uma população vulnerável, uma população negra, uma população que sofre preconceito, que sofre do racismo, seja institucional, seja estrutural, e que para você falar em prevenção de doença hereditária, significa não deixar nascer. E nós estamos falando do direito de cidadania e de constituir família. Nós não podemos interferir nesse direito que as pessoas têm de constituir suas famílias, ter seus filhos, né? Então, assim, o SUS preconiza e oferece a orientação e formação genética para quem tem as alterações, oferece o aconselhamento genético, que é uma atitude médica que é feito por geneticistas ou hematologistas que são capacitados por geneticistas. Que já é uma forma de ver, né? E que vai mostrar todas as questões relacionadas à possibilidade de ter ou não filhos com doença falciforme, mas sem ter a proposta de ser diretivo, de mostrar para ele o que eu penso para mim. A gente dá a informação e ele que vai constituir a família e escolher o que é melhor para ele. Perfeito. Paulo, super obrigada. Passa muito rápido aqui esse programa. Queria te agradecer. Obrigada por tanta informação bacana. Obrigado. E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui. Você pode rever este e todos os nossos programas no site do Canal Saúde ou no YouTube. E se quiser falar com a nossa equipe, você pode mandar mensagens para o nosso WhatsApp pelo número 021 99701 8122. No próximo programa, eu te espero para a gente falar sobre mais um assunto relevante para deixar você ligado na sua saúde. Até lá!